O século XVII foi um período de transição profunda, um momento onde os ventos da mudança começaram a soprar com força, desafiando as certezas antigas e abrindo espaço para uma nova era de pensamento. A revolução científica surgia como uma força renovadora, com nomes como Galileu, Copérnico e Kepler, que ousaram desafiar as ideias medievais sobre o universo, apresentando uma nova forma de olhar para o cosmos. Foi nesse turbilhão de transformações que surgiu uma figura cuja genialidade e fragilidade refletem o próprio espírito da época. Blaise Pascal, desde pequeno, esteve rodeado de livros em sua casa em Clermont, na França. Ele viveu entre duas forças que definiriam sua jornada: uma mente incansável e um corpo frágil. Nunca foi para a escola porque sua saúde não permitia. Ele era capaz de embrenhar-se nas leis da física e da matemática, mas sua maior obra talvez tenha sido sua reflexão sobre a condição humana, repleta de grandezas e de vulnerabilidades. Anos depois, Pascal chegaria a Paris. Aqui as ideias se encontravam. Cientistas, teólogos, matemáticos, filósofos. Era um tempo de descobertas rápidas e debates intensos. Galileu tinha aberto uma nova janela para o céu. Newton começava a formular a física que iria reger o mundo por séculos. Neste ambiente vivo e inquieto, Pascal cresceu. Entre bibliotecas, salões científicos e igrejas antigas, ele buscava compreender não apenas como o universo funciona, mas também por que existimos dentro dele. Bom, Blaise Pascal foi um filósofo, né? Um filósofo do século XVII. É assim que ele fica conhecido. E ainda muito jovenzinho ele perdeu a mãe, né? Ele perdeu a mãe quando ele tinha 3 anos de idade. Então foi o seu pai que praticamente cuidou do Pascal e das 2 irmãs, Gilberta e Jacqueline Pascal. E o pai do Pascal era alguém muito preocupado com a educação do Pascal, né? Então, o Pascal era aquele sujeito que, com 12 anos, por exemplo, ele escreve um tratado sobre o som. E esse tratado se perdeu, mas a gente sabe que, por informações da irmã dele, que foi um tratado muito bem escrito. Então, foi alguém que cresceu num ambiente muito marcado pela educação, pela intelectualidade. E Pascal é uma figura muito interessante, porque ele tinha vários problemas de saúde. E esses problemas de saúde, de certa forma, atormentavam ele, sabe? De tal modo que é possível que muito da visão que ele tinha sobre a natureza humana era decorrente desses vários problemas, sabe? Pascal definia o ser humano como uma mistura de grandeza e tragédia. Então, o ser humano era sempre um emaranhado dessas duas coisas, sabe? Porque o ser humano, ele é capaz de pensar, mas ele é capaz também de fazer coisas terríveis. Então, o Pascal foi essa figura matemática, um intelectual de grande calibre e um grande religioso também. Ele também é marcado por ser um dos últimos conhecidos como homem universal. Para alguns historiadores, ele é um dos últimos representantes da linha de homens universais. E o que são homens universais? Homens com habilidades em múltiplas áreas e habilidades que deixaram marcas na história em múltiplas áreas. Então, Pascal ele congrega essas diversas habilidades e deixou a sua marca na história. O pai do Pascal
no início da vida do Pascal, escondeu os livros de matemática dele, porque dizia que a matemática ela é uma atividade viciante, né? Sendo ele mesmo matemático. Sim, ele sabia disso. E ele dizia, a partir do momento que o espírito ele é tomado pela matemática, o intelectual ele deixa de lado todas as outras coisas. Então, na cabeça do pai do Pascal, o Pascal tinha que aprender bem as línguas, as regras de gramática, as exceções das regras de gramática, porque ele sabia que a partir do momento que o Pascal começasse a estudar matemática, muito provavelmente ele seria tomado por ela, né? E de fato foi isso que aconteceu. Num determinado dia, o pai do Pascal chega em casa e ele vê umas figuras geométricas pintadas, né, no chão com carvão, e era o Pascal fazendo figuras geométricas, e ele olhando aquilo, ele percebe que o Pascal, sem ter acesso aos livros de Euclides, ele chega à 32ª proposição de Euclides. A gente não sabe bem se o Pascal de fato descobriu isso, ou se ele de forma desobedecendo o pai, ele teve acesso ao livro de Euclides. Mas ele era muito jovem, então mesmo se ele teve acesso à obra do Euclides, entender essa obra com 13, 14 anos era uma coisa muito difícil, assim, muito fora da curva, né? Então, o pai do Pascal fica encantado e depois entrega os livros para ele, né? E aí ele passa a participar desse grupo de intelectuais como um jovem, né, prodígio. Pascal era um corpo frágil carregando uma mente imensa. Ele sofria com dores constantes e ainda assim produziu obras que atravessaram séculos. Um de seus trabalhos hoje é conhecido como o Princípio de Pascal. Ele estudou como a pressão de um fluido pode gerar força e produzir movimento. Para entender melhor esse princípio, a nossa equipe visitou o Centro de Ciências Copérnico, em Varsóvia, na Polônia. Um museu com centenas de exposições que ensinam ciência de forma lúdica e interativa. Nesta exposição específica, vemos que quando a água corre e atinge as pás das turbinas, a pressão e o impulso do fluido é convertida diretamente em movimento mecânico. Esse princípio, que Pascal desvendou no século XVII, pode ser observado em tecnologias modernas, como freios hidráulicos, prensas hidráulicas e muitos outros sistemas, que são aplicados em nossa rotina, muitas vezes sem que nos demos conta de sua origem. A genialidade de Pascal, ela pode ser vista sobre vários aspectos. Aos 16, ele descobre um dos teoremas, hoje chamado Teorema de Pascal, a respeito de hexágonos circunscritos dentro de cônicas. O que são as cônicas? Cônicas são curvas específicas que nós temos, curvas como a própria elipse, é uma cônica. Então, ele descobre uma propriedade que, se você marcar 6 pontos nessa cônica, formando um hexágono, e se você prolongar os lados opostos desse hexágono, você vai encontrar pontos que se alinham em uma reta. Isso é muito curioso, porque nada indica que os pontos dos lados opostos de um hexágono circunscrito a uma cônica vão estar alinhados. E ele constrói isso com 16 anos. Ele escreve um trabalho com 16 anos, que é apresentado a Descartes. Então, o Pascal, com 18 anos, o Pascal ele estava muito doente, e falam de dores de dente, dores de cabeça, dor no estômago, uma paralisia parcial das pernas, o que fez Pascal começar a andar de muleta. E em alguns momentos ele tinha desmaios, né? Então ele estava muito mal com 18 anos, né? E acredita-se que ele já estava muito envolvido com atividades científicas nessa época. Mas com 19 anos ele tem uma melhora, e essa melhora leva o Pascal a produzir
a Pascalina, que é justamente uma máquina de calcular. Isso permitiu que o Pascal, 10 anos depois, recebesse o título de inventor, né? Mas com 19 anos, depois dessa invenção, o Pascal fica muito famoso, fica muito conhecido. E por que ele inventou essa máquina, né? O pai dele recebeu uma fortuna do avô, Martin, e com essa fortuna o pai dele comprou um título de conselheiro do rei. Isso no sul da França. E ele trabalhava, né, como conselheiro do rei, então tinha condições financeiras assim muito boas. Depois o Pascal e a família vão para Paris, né, e o Pascal, ele tinha na cabeça dele a ideia de criar uma máquina que pudesse ajudar o pai na cobrança desses impostos, né? O pai dele fazia os cálculos das pessoas que estavam devendo os impostos e tal. Esse era o cargo dele. Então a ideia inicial era justamente elaborar uma máquina que pudesse favorecer o pai dele. E essa não é a primeira, porque há registros históricos de uma outra máquina de calcular, mas para aquela época foi uma revolução, porque ele cria uma máquina de calcular chamada de Pasqualini, hoje conhecida como a Pasqualini, uma das primeiras representações de uma máquina de calcular que era formada por engrenagens que se interconectavam. Quando uma engrenagem girava 10 vezes, né, quando ela girava 10 vezes, a outra girava uma vez. E assim você tinha o sistema decimal. Você poderia fazer somas e subtrações. E ele produziu essa máquina ali ainda jovem. Agora, a gente sabe que essa máquina, ela, apesar da complexidade do seu funcionamento para a pessoa operar a máquina, ela tinha uma estrutura muito simples, né? Então, as pessoas que pesquisam na área das ciências da computação falam da importância dessa máquina para a estrutura binária dos computadores. A genialidade de Pascal se estendeu a diversas áreas. Ele foi pioneiro na teoria das probabilidades, campo que explorou com Pierre de Fermat e que ainda hoje é fundamental em áreas como estatísticas e finanças. Ele também realizou experimentos que confirmaram a pressão atmosférica e provaram a possibilidade do vácuo, desafiando as ideias científicas da época e estabelecendo as bases da hidrostática. Com o aval do rei Luís XIV, Pascal criou o primeiro sistema de carruagens de Paris, considerado o primeiro sistema de transporte coletivo do mundo, algo que o deixou muito rico. Esses feitos, entre outros, demonstram a profundidade de seu impacto, cujas ideias continuam a reverberar em várias áreas do conhecimento até os dias de hoje. Pascal, ele vai trazer a herança ali de Francis Bacon e fortalecer a visão do papel empírico na ciência. Ele vai trazer o papel da observação na ciência como estando superior ao papel da autoridade eclesiástica e escolástica, filosófica. Então, não é a autoridade de uma pessoa que vai determinar o que é ou não verdade, mas é o que nós enxergamos na natureza. Então, Pascal traz essa herança e da questão da observação meticulosa, sistemática da natureza. E isso é muito importante. Também perceber que ele não nega a racionalidade presente na natureza, mas ele subjuga, de certa forma, a racionalidade e ele fortalece o empirismo. Então, ele faz uma boa associação entre ambos. E esse é um ponto importante. Um outro aspecto que eu destaco, que vai influenciar a metodologia científica, é também a insuficiência humana. Aqui, para Pascal, vem da condição de pecado. Isso é um ponto interessante. Para Pascal, o ser humano é limitado por sofrer os efeitos do pecado original. Então,
quando nós pensamos na qualidade da metodologia científica de Pascal, tal como Francis Bacon, o efeito da queda torna ao ser humano necessário o desenvolvimento de uma sistemática de pesquisa que garanta menor influência das suas limitações, das suas dificuldades. Blaise Pascal foi um pensador que, com grande racionalidade, procurou entender a complexidade da condição humana e o delicado equilíbrio entre fé e razão. Em sua reflexão filosófica conhecida como Aposta de Pascal, ele argumenta que se Deus existe, acreditar nele traz benefícios eternos. Para Pascal, a aposta é simples. Se você acreditar e Deus existir, ganha tudo. Se não acreditar e Deus existir, perde tudo. Então, eu sempre dou, para esclarecer a aposta de Pascal, eu sempre dou um exemplo para os meus alunos, tá? O exemplo é mais ou menos o seguinte. Vamos supor que alguém faça um prêmio de R$1 milhão, tá? Então, alguém faça uma aposta de R$1 milhão. Essa aposta, ela vale R$100, tá? E aí, ela vai ser dada na moeda. Se cair cara, eu ganho R$1 milhão. Se cair coroa, eu perco os R$100. Vale a pena apostar? E aí os meus alunos, em peso, eles dizem, claro que vale a pena apostar. Não é uma tentativa de provar a existência de Deus, mas ele sugere que, mesmo sem ter certeza absoluta, acreditar em Deus é razoável e é a decisão mais segura. A doença nunca deixava Pascal esquecer da fragilidade dele. Então, dado esse contexto de fragilidade, dado a morte que estava ali sempre no retrovisor, Pascal ele tinha essa noção de como você deveria ser uma pessoa religiosa que verdadeiramente buscasse a face de Deus, etc. E dentro da aposta dele, né, isso é interessante porque algumas pessoas poderiam dizer, mas quer dizer que a crença em Deus é somente uma aposta? Deus não levaria alguém para o céu somente por causa de uma aposta, né? Mas o contexto, basicamente, da aposta de Pascal tem esse contexto da fragilidade, sabe? Que basicamente diz assim, olha, eu estou mostrando para você que é razoável seguir o caminho cristão. É esse o contexto da aposta. Se você não crê, é razoável você se colocar numa situação de crença. A aposta de Pascal serve para que contexto? Serve para o contexto de dizer, olha como é razoável buscar o caminho religioso, sabe? Olha como existem benefícios importantes de buscar o caminho religioso. Então, esse é o contexto que Pascal faz a sua aposta, né? É um convite àquele que não crê de se colocar nesse caminho, porque a morte está à espreita. E como a morte está à espreita, a gente tem que valorizar na vida aquilo que realmente tem real valor. E a vida eterna é uma dessas belas coisas que tem valor. Pascal viveu um momento espiritual profundo e passou a escrever sobre a grandeza e a fragilidade humana. Para ele, o ser humano era pequeno diante da imensidão do universo, mas capaz de compreendê-lo pelo pensamento. Pascal buscaria entender não só como funciona o mundo, mas o que significa existir dentro dele. Para Pascal, a ciência ajudava a entender como o universo funciona e a fé ajudava a entender por que existimos nele. Então, tem uma frase famosa atribuída a Pascal que é: o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Ou seja, existe aí uma mistura entre razão e emoção, que o Pascal dizia que a gente deveria ter consciência disso. Assim como a razão, ela não é algo separado desse nosso corpo físico, etc., sabe? A razão, ela sofre também as vicissitudes, ela sofre também os efeitos do nosso corpo, que é limitado, que é um corpo de criatura, de modo que tem algumas coisas que a razão não vai conseguir chegar lá, e
que é meio que uma espécie de delírio, ou pensamento mágico, você achar que a razão consegue chegar lá. Tá? A razão tem limites. O Pascal ele tem um fragmento na obra Pensamentos que ele diz o seguinte: é o coração que sente a Deus, não a razão. Eis o que é a fé, Deus sensível ao coração e não à razão. Bom, uma leitura um pouco rápida pode fazer com que alguém pense: o Pascal então está dizendo que Deus é um atributo do coração, justamente porque o coração tem a ver com fé, e a razão ela está totalmente fora, né, desse conjunto de conceitos. A razão ela não aparece. Mas não é bem isso que o Pascal quer dizer, né? Ele quer dizer o seguinte, que o coração é esse órgão sensor de Deus, mas nada impede que a razão elabore um discurso acerca da fé. Nada impede. Então, o Pascal chega a dizer que há dois excessos. O primeiro, dizer que só temos a razão. Ele fala que esse é um primeiro excesso. Só admito a razão. Ele fala, o problema dessa posição é que você cai numa espécie de deísmo. Você racionaliza uma divindade e tudo aquilo que é sobrenatural, tudo aquilo que é misterioso e que faz parte da religião desaparece. O outro excesso é eliminar a razão. Porque ao eliminar a razão, a crença ela se torna uma pura superstição. Né? Uma superstição. Então, para o Pascal, as duas coisas elas precisam atuar. Então, ele chega a dizer o seguinte, que a verdadeira religião ela é marcada pela submissão e uso da razão. Submissão ao quê? À fé. A esse sentimento que toca o mais profundo do coração humano, né? Esse sentir Deus, esse sentimento de Deus. Mas, por outro lado, é necessário elaborar um discurso sobre isso. E aí a razão ela tem um papel capital, um papel extremamente importante. O legado de Pascal é rico. De um lado, vemos um inventor e geômetra, que ajuda a fundamentar a probabilidade e a consolidar o método experimental. De outro, vemos um filósofo e religioso que afirma os limites da razão e exalta a primazia da graça, enquanto andava com uma oração costurada ao casaco. Pascal representa um século de transição, quando medir o mundo e reconhecer o mistério não eram tarefas excludentes. Enquanto Pascal refletia sobre o coração e o espírito, outro pensador na Inglaterra mergulhava na matéria, na composição física do mundo. Robert Boyle buscava nas leis da natureza a assinatura do Criador, experimentando, medindo e anotando tudo. Nossa rota cruza o Canal da Mancha e nos leva até Londres, o berço da ciência experimental, onde começamos o próximo capítulo dessa jornada.